Olá, bom dia, tudo bem? Pois é, e ontem começamos o nosso curso ESG para RH. Foi a primeira aula, uma aula cheia de conceitos e os princípios que norteiam ESG. Então, conforme prometido, estou compartilhando aqui um material sobre essa aula e vou fazer aqui, eu vou seguir mais ou menos a sequência, até para aqueles e aquelas que não conseguiram acompanhar a primeira aula, que possam acessar esse material e também ter uns highlights aqui que eu vou passar nesse vídeo, tá bom? Antes, uma observação, existe uma orientação que me foi dada de a gente ter uma mensagem de reserva com relação a cópias e compartilhamento desse material. Infelizmente ele não pode ser compartilhado nem copiado. Tem diversas informações aqui que são protegidas por direitos autorais. Então, vocês vão ver em cada um dos slides uma observação dessa, uma orientação jurídica que eu tive para lembrá-los, né? Lembrá-los de que esse material é só para que você acompanhe, para que você tenha acesso ao conteúdo, mas, por favor, não pode ser compartilhado, nem copiado, duplicado, tá bem? Muito bem. Então, eu vou repassar aqui uns highlights dessa nossa primeira aula, tá bom? Nós falamos, antes de mais nada, os conceitos de ESG, né, como surgiu, e principalmente de uma evolução histórica, lembrando que não é um conceito que caiu de paraquedas nas nossas vidas, né? Ele vem sendo trabalhado ao longo do tempo, desde 1948, lá com a Declaração Universal de Direitos Humanos, liderado por Eleanor Roosevelt, e diversos fatos que foram acontecendo ao longo do tempo para a gente consolidar esse conceito de ESG. Então, na aula, eu fui passando um pouco desses fatos históricos, falei dessa evolução do capitalismo selvagem para o capitalismo consciente, destaquei o trabalho de Eleanor Roosevelt, que lá em 1948, junto à ONU, liderou a Declaração Universal de Direitos Humanos, ainda super relevante até hoje, né? E depois, 40 anos depois, o trabalho do relatório Brundtland, que foi liderado por Gro Brundtland, que é a primeira-ministra da Noruega, que falou muito sobre as questões ambientais, né? Então, essas duas mulheres valorosas que iniciaram, né, pavimentaram esse caminho do ESG na sua essência, ainda não sob esse acrônimo, né, mas falavam muito das questões sociais e as questões ambientais. O tempo foi passando, eu falei do John Elkington, que trouxe o conceito do triple bottom line, né? Aquela bottom line é a última linha de uma demonstração de uma empresa, do balanço e tal, e ele defende o triple bottom line, que é você não só ter as questões de lucro ou prejuízo, né, no bottom line, mas ter outras variáveis como são os 3 P's, né? P de Profit, People and Planet, ou seja, o P do lucro, claro, o profit é importante, necessário, mas que também seja acompanhado com uma preocupação com as pessoas e com o planeta. Falamos também da fundação do capitalismo consciente por John McKee e Raj Sisodia, né, que escreveram o primeiro livro lá em 2003, Conscious Capitalism. É um movimento muito importante, baseado em 4 pilares, que é o pilar do propósito, da liderança consciente, da cultura e dos stakeholders, né? E ter uma atenção com todos os stakeholders e não só com os shareholders. Então, vocês vão ver materiais aí desses conceitos do capitalismo consciente. E aí, finalmente, falamos em 2004, com a chegada, né, da criação do acrônimo ESG, que aconteceu em 2004, né, num dos encontros da ONU, liderado por Kofi Annan, então secretário executivo da ONU, que reuniu 23 instituições, megagrupos financeiros, para gerar um estudo conhecido como Who Cares Wins, ou seja, quem cuida vence, né? Quem se importa vence.
E foi aí, nesse documento, que surgiu o acrônimo ESG, como nós conhecemos hoje. Um movimento muito importante, mas eu enfatizei que nada disso mexeu muito com as empresas. As empresas viram, bacana, tal, mas não para mim ainda, e foi passando o tempo. E aí, em 2015, a ONU, já liderada por Ban Ki-moon, houve o Acordo de Paris, né? Muito importante, o acordo que tem como objetivo impedir o aquecimento global acima de 2 graus Celsius, melhor ainda de 1,5 graus Celsius, em relação à era pré-industrial. Então foi um acordo muito importante, destaquei aqui a sua importância, foram 195 países que assinaram, 147 ratificaram, inclusive o Brasil, e aí vocês vão ver alguns slides falando dos principais pontos do Acordo de Paris, né? E também da NDC, que é National Determined Contribution, ou a contribuição nacionalmente determinada do Brasil, né? E tem aí quais são as metas que o Brasil se compromete com relação ao Acordo de Paris. E aí também como o Brasil pretende fazer isso, é lógico que isso vai mudar, isso aqui foi feito num outro governo, nós temos um governo que está mais sintonizado com as questões ambientais, então é bastante provável que essas metas e também as ações programadas mudem, né? Aí falamos também, na sequência, dos ODS, que foram criados, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram criados também na COP21, quando houve o Acordo de Paris, com metas para melhorar a sociedade, melhorar o planeta até 2030. Então, falamos bastante de ODS. A nossa segunda aula, a gente vai falar bastante de ODS, né? E por que ganha importância hoje, né? Por que o ESG, apesar de todos esses movimentos históricos, só agora ganha muita tração e importância? Aí falei do contexto atual, do aquecimento global, da guerra que nós temos, a luta pela igualdade, contra o preconceito, né? Que dá um senso de urgência para o mundo, né? E principalmente a iniciativa do Larry Fink, CEO do BlackRock, né? O enorme fundo de investimento que administra 10 trilhões de dólares, que esse sim falou, olha, eu agora só quero ter empresa no meu portfólio que respeitem o ESG, que respeitem o triple bottom line, né? Então foi um efeito muito importante. Aí sim, foi lá para final de 2017, esse comunicado do Larry Fink, e que mobilizou o mercado inteiro, e hoje tem um efeito dominó, né, em toda a cadeia, porque os fornecedores também são, as empresas aplicam ESG na sua estrutura, mas precisam que os fornecedores, né, que todos os stakeholders também apliquem, porque senão ela está ao mesmo tempo envolvida, né, porque é assim que acontece, né? Se um fornecedor pisa na bola, como aconteceu com, por exemplo, agora com as vinícolas do Sul, ela não pode alegar que foi um fornecedor que não respeitou, né? Ela está implicada igualmente com isso. Então, tem um impacto em toda a cadeia, um efeito dominó, falei sobre isso. E aí falamos do contexto brasileiro, né? Como é que o Brasil está nessa história toda? Então, falamos nossas mazelas aqui com relação a gases de efeito estufa. O Brasil é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo, embora tenha uma matriz energética entre as melhores do mundo, né? Mais de 80% da nossa energia elétrica ela vem de fontes renováveis. E aí vocês vão ver nos slides a questões de desigualdade, as mazelas brasileiras também aí, as questões de insegurança no Brasil, também de transparência, corrupção. Vocês vão ver os slides da Transparency International, que mostra que o Brasil está na 94ª posição no quesito transparência, corrupção, né? Estamos mal também nessa história. E aí salientei que essa é uma pressão que atinge governos, mas atinge preferencialmente as empresas. Por quê? Porque eu peguei aqui uma pesquisa, o Trust Barometer da Edelman, do grupo Edelman,
que mostra que as empresas são as únicas instituições de confiança no Brasil, né? A única instituição que conseguiu superar uma linha de corte de 60%. Então isso, por um lado, é bom para as empresas, mas tem a contrapartida, né? Espera-se que as empresas preencham o vazio deixado pelo governo. Tem alguns números que vocês vão ver dessa pesquisa, o poder dos consumidores e também dos empregados em forçarem as suas empresas a agirem em consonância com os princípios ESG, né? E aí, mas eu também ressaltei que essa pressão pode ser boa, né? Vocês vão ver aqui quais são os benefícios da aplicação ESG para as empresas, né? Tem aí, relacionei diversos pontos, vocês vão ver no slide. Mas aí tem assim, ok, tá bom, entendi, tudo isso é muito importante, precisamos começar, mas como começar? E aí enfatizei que é importante começar conhecendo cada vertente do universo ESG, o universo E, o universo S e o universo G. No universo E, salientei aí os 6 pontos, as variáveis fundamentais, né? Água, energia, gás carbônico, gás de efeito estufa, materiais, embalagens, resíduos, né? E aí vocês vão ver os slides que falam um pouco de cada uma dessas variáveis, o mercado livre de energia, né? Enfim, o escopo de emissões, escopo 1, 2 e 3, né? Falamos sobre isso. Aí falamos do universo S, com as 6 variáveis do universo S, são equidade, diversidade, inclusão, respeito, empatia, dignidade, né? Vocês vão ver aí também slides detalhando um pouco cada uma dessas variáveis, né? E depois, finalmente, falamos do universo G, né? Que tem como variáveis ética, transparência, legalidade, compliance, equidade, stakeholders. Falamos de cada uma dessas variáveis aqui, né, durante a aula, e foi isso que aconteceu na primeira aula, né? Estamos preparando já a segunda aula, que vai tratar fundamentalmente de ODS. Vamos falar de cada uma das ODS, porque muitas empresas, e eu acho que é um bom caminho, elas estão vendo quais ODS têm mais a ver com o seu negócio, tem mais materialidade com a sua atuação, e estão adotando uma estratégia, uma política coerente com os ODS, né, com os 17 ODS. Então, vamos detalhar bem ODS, acho que é muito importante isso. Vamos falar um pouco de benchmarking, vamos falar o que algumas empresas estão fazendo. Eu vou trazer aqui alguns relatórios de empresas para a gente conhecer um pouco mais o que as empresas estão fazendo. E vou dar falar um pouco da metodologia que a minha empresa SG4 adotou, que eu quero compartilhar com vocês, que é o Know, Be, Do, Say. Ou seja, conhecer, be de incorporar, né, de ser, incorporar, do de fazer e say de comunicar, né? Não tentar acelerar esse processo, porque comunicar sem consistência, né, pode ser greenwashing ou bluewashing. Vamos falar também de maturidade, como é que tem um estudo da Forrester que eu vou dividir com vocês. Então, esses são os nossos próximos capítulos aqui, a segunda aula, ainda sobre conceitos de ESG. Então é isso, espero que estejam aproveitando bem essas aulas, e a partir da terceira aula nós teremos a participação de profissionais do mercado, dividindo a sua experiência, acho que vai ser muito rico também. Então, até a próxima aula, vai ser online, vocês vão receber o link para entrar, e vamos então passar todo esse conteúdo complementar com relação aos conceitos ESG. Até lá, muito obrigado e fique à vontade, vai ser criado um grupo de WhatsApp, fique à vontade para expor as suas dúvidas e a gente discutir mais por aqui. Abração, até a próxima!